sou a Steph e hoje eu quero comentar um pouquinho com vocês sobre um assunto que é um tanto pessoal, mas ao mesmo tempo é algo que eu sinto que pode ser muito útil para outras pessoas. Afinal, é algo que faz parte da nossa jornada como pessoas autistas, toda essa coisa de conquistar a nossa independência, ou pelo menos o que a gente consegue conquistar dela, porque às vezes existem coisas que, assim, nem sempre nós somos capazes de realmente conseguir fazer sozinhos, né? Mas o que a gente consegue, o que a gente vai conquistando, é sempre interessante de comentar. E é isso que eu vou fazer hoje. Esse vai ser mais um daqueles vídeos estilo minha experiência com o autismo, que eu particularmente gosto bastante de gravar, porque até gravar esses vídeos me ajuda a processar melhor as coisas. E é isso, chega de enrolação, porque o assunto de hoje é bem interessante, eu diria. Então, eu já comentei um pouco com vocês aqui no canal que eu tô num processo de mudança, né? Eu vou sair da casa dos meus pais e, assim, é um processo bem complicado, é um processo que vem me exigindo uma independência que eu nunca tive antes e uma maneira de lidar com as coisas que eu nunca tive antes. Então eu tô tendo que fazer ligações, eu tô tendo que agendar coisas, tô tendo que fazer várias coisas que até então eu não tinha costume de fazer. E são coisas que eu sei que eu deveria já fazer na minha idade, eu tenho 23 anos. Mas assim, é muito difícil, sabe? Tem muitas coisas que realmente são novidade e coisas que eu realmente estou trabalhando. Porque eu sou uma pessoa autista que tem algumas travas sociais. Um tempo atrás eu não conseguia nem responder alguém na rua se a pessoa falasse comigo, sabe? Eu só ficava, tipo, travada assim, eu não falava nada. Então eu melhorei muito nesse quesito social, mas mesmo que eu melhore muito, sempre vão existir alguns limites, sabe? Sempre vão existir coisas que nem sempre eu vou conseguir lidar, porque fazem parte do autismo mesmo, de quem eu sou, entendem? Então, assim, o que eu venho fazendo é tentando me desenvolver no máximo que eu posso, sabe? E também tento adaptar algumas coisas para que eu consiga funcionar, digamos assim. E essa jornada toda, ela acabou me ensinando muitas coisas, até um pouco de paciência, porque foi bem burocrático. Mas, ainda assim, é interessante que os problemas, eles acabam fazendo a gente ficar mais esperto, sabe? Dentro desse tópico de independência, tem uma coisa que eu venho fazendo que me ajudou muito, tipo, muito mesmo. E é algo que vai parecer estranho para quem não é autista, mas para quem é autista ou tem alguma característica similar, talvez você se identifique um pouco. Então, uma coisa que tá me ajudando muito, tipo, absurdamente mesmo, é atuar. Toda vez que eu vou ter que fazer alguma ligação, alguma coisa assim, quem você tá vendo aqui agora na tela não existe. Tipo, eu viro uma atriz, eu finjo que eu sou outra pessoa, eu me transporto pra outro lugar. Essa é a única forma que eu tenho de lidar com as coisas. É tipo uma despersonificação, é assim que se fala? Não sei agora, sabe? Mas eu tenho meio que personas. Eu tenho uma persona de quando eu tô na rua sozinha, uma pro telefone, e eu realmente, tipo, sou desvinculada, tipo, quem eu sou de verdade, dessas personas. Então, essa coisa de atuar, de fingir que não sou eu, é outra pessoa aqui. É engraçado, mas é isso que, sei lá, me ajuda. Esses dias eu tive que fazer uma ligação para poder agendar algumas coisas lá de onde eu vou morar, e eu confesso pra vocês que isso é algo que, assim, sabe, me causaria uma crise de ansiedade, tipo, de verdade mesmo, no passado. Porque eu tinha dificuldade de me comunicar com as pessoas. Mas agora, com esse truque, digamos assim, de atuar, eu consegui. É até um pouco engraçado, porque parece que até a minha voz muda completamente. Mas funcionou, né? E é isso que importa. Então esse é um truque que tem feito muito parte desse processo meu de independência. E eu sei que é estranho, e eu tenho certeza que quem tá de fora percebe que é um truque, mas funciona pra mim, é isso que importa. Outra coisa que me ajudou muito nesse processo de independência é realmente ter rotinas que façam sentido. Eu preciso de uma rotina que me faça ser útil,
mas ao mesmo tempo eu preciso de uma rotina que me respeite. Então assim, eu sou o tipo de pessoa que sente muito sono, tipo, eu fico muito cansada. É um problema mesmo que eu tenho, sabe? Eu durmo muito. Até que recentemente eu tenho dormido menos, o que é surpreendente. E assim, às vezes eu durmo a noite inteira, sabe? Mas mesmo assim eu sou uma pessoa cansada. Eu já cheguei a fazer exame, eu não tenho anemia ou coisa do tipo, mas eu sou uma pessoa um tanto cansada. Eu me canso muito rápido. Eu acho que tem certos estímulos que são demais pra mim. Então, assim, eu preciso de uma rotina que consiga trabalhar com isso. Eu não posso fazer coisa demais, porque se eu fizer coisa demais, eu sinto um esgotamento mental absurdo. Teve um dia desses que eu me esforcei para poder trabalhar além do que geralmente eu trabalho. E, gente, eu tive um princípio de desmaio por causa disso, tipo, passei mal. E eu sei que tem algumas pessoas que vão pensar que tudo isso é uma grande frescura minha, mas eu não queria ser assim, sabe? Eu não queria ser uma pessoa que se esgota tanto e com tanta facilidade. Porque às vezes eu quero fazer muitas coisas, eu tenho desejo de fazer muitas coisas. Só que eu não consigo. Então, uma coisa que me ajudou muito também nesse processo de independência, de realmente agir, digamos assim, é ter uma rotina que consiga respeitar isso. Eu sei que isso não é fácil, principalmente para quem precisa trabalhar fora. Eu não consigo nem me imaginar trabalhando fora, eu acho que eu morreria, eu acho que eu não iria suportar trabalhar fora. Eu sei que parece exagero, mas é realmente como eu me sinto, tá? Só de pensar nisso eu fico arrepiada. E assim, gente, eu trabalho em casa, mas quando a gente trabalha de forma mais independente, a gente não tem aquele horário fixo, sabe? Às vezes a gente acaba trabalhando até demais. Então, já teve dias que eu fiquei trabalhando até quase de madrugada. E já teve dias que eu passei a noite inteira, a madrugada inteira trabalhando. Então, o equilíbrio de rotina é algo que tem sido, assim, essencial. Eu tenho meus horários certinhos, eu tenho regras de sono, de tipo, eu preciso dormir determinada quantidade de horas. Eu não posso negligenciar o meu sono. Eu também tenho regras de alimentação, eu tenho meus horários certinhos, porque às vezes eu não sinto fome. É engraçado dizer isso, mas isso acontece. Às vezes eu só percebo que eu não comi nada quando eu já tô assim, ó, me tremendo de fome. Então, ter horários certinhos, isso me ajuda muito a lembrar de almoçar, a lembrar de comer alguma coisa à noite. Geralmente eu só sinto mais fome, tipo, pela tarde, sabe? Mas eu acho que também é pela rotina. Se não fosse a rotina, eu não perceberia tanto. Mas de manhã e às vezes à noite, eu só vou perceber quando já tô passando mal. Então, eu tenho os meus horários certinhos. Eu almoço cedo, né? Então, quando tá perto das 11 horas, o meu cérebro já fica, ó, tá no seu horário, você tem que ir. E eu também tenho aprendido algumas coisas a mais aí de culinária. Eu quero aprender mais coisas assim, porque eu sinto que saber cozinhar é algo que ajuda muito na sua independência. Você acaba tendo que até se expor mais, porque você precisa ir lá comprar, sabe? Não é só uma questão de pedir uma comida, mas você tem que fazer e ir lá comprar, o que é uma terapia de exposição quase, para quem tem dificuldades assim. Então, são coisas que eu tô trabalhando bastante. E eu sei que a minha realidade como autista, ela pode ser totalmente diferente da de outros autistas, né? Nós temos similaridades, mas somos diferentes e não tem como exigir que todo mundo tenha o mesmo nível de independência também. Isso que eu tô falando com vocês é algo muito pessoal meu, sabe? Outra coisa que eu venho trabalhando muito é a resolução de problemas. Já houveram algumas épocas em que acontecia alguma coisa e eu ia logo correndo pedir ajuda pra alguém porque eu precisava que alguém resolvesse o meu problema. Agora não. Agora eu venho trabalhando na resolução de problemas sozinha. Então assim, nossa, eu tô sozinha em casa, falta luz. Agora eu preciso resolver isso. Agora eu tenho que ligar e entrar em contato com a Enel. E eu até fiz isso um tempo atrás. Eu fiquei, tipo, me achando, nossa, independente, fazendo isso com 23 anos, porque eu nunca tinha feito isso antes. E vai ter gente que talvez fique até com raiva de mim, me ache um pouco disfuncional, mas é que as coisas realmente, elas, sei lá, fluíram de uma forma muito diferente pra mim. Eu demorei muito pra poder aprender algumas coisas que as pessoas já sabiam. Tem gente da minha idade que já tem filho. Então, assim,
eu precisei de um pouco mais de tempo, um pouco mais de paciência. Até porque eu passei longos períodos da minha vida tendo problemas psicológicos muito, assim, intensos, em que eu realmente não conseguia fazer quase nada. Então, agora que eu tô bem melhor da ansiedade, não estou mais em algum tipo de episódio depressivo, sabe? Coisa do tipo. Então, é agora que eu realmente venho me desenvolvendo mais. Eu me desenvolvi muito do ano passado pra cá, principalmente depois da minha cirurgia. Eu fiquei muito mais esperta, digamos assim. Eu aprendi a lidar mais com as coisas. Então, isso de resolução de problemas é algo que eu tenho trabalhado muito, sabe? De ter paciência também, de não surtar com as coisas. Porque eu confesso que isso é um problema que eu tenho. Se uma coisa minha para de funcionar, eu já fico muito assim, muito agitada, eu tenho ataque, eu fico doida, eu fico passando mal. Então é algo que eu tenho que trabalhar muito. Olha, vocês não fazem ideia de como eu fico, tá? Eu fico irreconhecível. Quem me vê aqui no YouTube nem imagina como é que eu fico no momento de crise. Eu viro um monstro, tá? Um monstro. Pra vocês terem noção, eu tive uma crise muito intensa. Quando eu tava ainda fazendo meus exames pra cirurgia, uma crise a ponto de eu, tipo, me jogar no chão sujo de um hospital e ficar lá deitada, porque só isso me acalmou naquele momento. Então, quem me vê assim não imagina que eu já passei por muitas situações difíceis e que tudo é muito trabalho, sabe? Eu tô trabalhando muito em mim mesma e eu não posso parar de trabalhar em mim mesma, senão eu posso piorar de novo e eu não quero isso, né? Então, esse vídeo tem sido bem pessoal mesmo, um desabafo de verdade sobre essas coisas, sobre controle e não só sobre independência. E é isso, gente, eu tô trabalhando muito nisso e eu sinto que até meu conteúdo aqui no canal às vezes fica um pouco negligenciado por conta desse momento que eu tô vivendo, sabe? Tipo, hoje eu deveria estar fazendo uma review e tem alguém correndo no andar de cima. Hoje eu deveria estar fazendo uma review de livro, deveria estar fazendo uma coisa bem produtiva, só que os últimos dias eles foram tão exaustivos pra mim que eu não consegui. Sabe, eu não consegui trabalhar nesse quesito. Mas eu vou conseguir, né? E é isso, esse vídeo é mais um desabafo mesmo. Eu não acho que eu tenho nada de tão interessante pra ensinar pra ninguém nesse quesito. Porque eu sinto que cada um tem a sua própria jornada. E essa é a minha, né? Talvez tenha alguma coisa de útil, né? Como o meu truque de atuação. Mas, sei lá, em geral, não. Eu pensei que esse vídeo seria diferente. Pensei que esse vídeo seria muito mais produtivo. Mas ele acabou não ficando. E só pra concluir, outra coisa que eu pensei agora é que dedicar tempo pra si mesmo é uma das coisas que mais vai te ajudar nesse sentido. Pelo menos foi uma das coisas que mais me ajudou. Um tempo atrás, eu aprendi a sair sozinha. Não só pra resolver alguma coisa, não só pra, sei lá, uma coisa rotineira, mas me levar pra sair e passear comigo mesma. E isso me ajudou muito, tipo, muito mesmo, absurdamente. Ir numa lanchonete sozinha, ir no shopping pra ver coisas sem objetivo nenhum, só pra passear, só pra ver, sozinha. E, enfim, sabe, isso me ajudou muito, talvez ajude você também. E eu acho que isso é essencial, pelo menos tentar fazer isso de vez em quando. Nem que seja pra ir tomar açaí na esquina, sabe? Nem que seja só pra caminhar pelo seu bairro, mas você tá saindo ali, sem objetivo, só você e você. Não é interessante se você parar pra pensar? Então, é uma pequena aventura, e eu curto bastante isso. E curto a ideia de ser uma pequena aventura também. Vai que acontece alguma coisa muito legal no trajeto. Pode ser, né? Nem sempre é tão legal assim, né? Mas eu espero que seja legal, né? Espero que aconteça alguma coisa boa. E é isso, gente. Muito obrigada por terem assistido esse vídeo, que deve ter ficado muito chato e uma bagunça, mas eu só queria desabafar sobre esse assunto, porque é algo que eu tô experienciando agora, e inclusive eu posso até gravar mais sobre isso quando me mudar, sobre a minha adaptação lá, sabe? Sobre coisas que eu vou aprender quando eu sair daqui, quando eu estiver mais independente. Novamente, muito obrigado, principalmente para quem é membro do canal, porque vocês me ajudam muito a continuar gravando vídeos chatérrimos como esse. E é isso, até mais!